Alguns anos atrás, um profissional me procurou para fazer o programa Coaching e Carreira, né, que é um programa que eu faço orientação profissional, gestão, planejamento de carreira, oriento, né, alguns profissionais para fazerem transição, dependendo do perfil ou daquilo que eles querem fazer. Então, às vezes a transição não é tão simples, então a gente tem que analisar mercado, posicionamento, enfim. Então, é um programa que eu trabalho, né, uma série de questões de uma forma muito personalizada. Dá para a gente fazer muita coisa dentro desse programa. Eu utilizo o coaching, utilizo também a consultoria, né, e os métodos de planejamento de carreira. E aí esse profissional me procurou, porque ele estava muito satisfeito, estava passando por um momento bem complicado da carreira dele, e me contratou. E aí, sempre no início do programa, eu tenho que definir, são 10 atendimentos, então eu tenho que definir o que vai ser trabalhado durante os encontros, né, e durante o programa, para que atenda, né, a necessidade do cliente. E aí eu perguntava para ele, mas o que você quer? E ele falava uma série de coisas, assim, tô passando por um momento difícil, tô passando por um momento complicado, tô cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Ele contou um pouco da história dele, então eu queria ir trabalhando com você e tal. E aí tá, passou o primeiro atendimento, a gente conversou, bateu um papo, ele contou sobre a vida dele. Ele não quis fazer o teste, né, de padrão de comportamento, disse que normalmente eu aplico nesse programa, não tinha necessidade. E ele falava muito que ele estava perdido, que ele precisava de um apoio, precisava de um apoio. Bom, no segundo atendimento, a gente conversando também sobre o que era, né, as questões dele, quais eram as dúvidas, como a gente poderia trabalhar. E ele não chegava no objetivo. E aí, no terceiro atendimento, eu comecei dizendo, olha, a gente precisa definir o que vai ser trabalhado no programa. Qual é a sua questão? E comecei a fazer as perguntas, né, utilizando as técnicas, né, de coaching mesmo, de perguntas. E aí, ele foi, de repente, né, deu aquele estalo, assim, ele falou, na realidade, Ana, acho que o que eu quero é desabafar. E aí ele foi contar né, que ele estava num momento da vida em que ele tinha um excesso de responsabilidade dele, da família, de muitas coisas da empresa que ele estava trabalhando, e ele tinha um perfil assim, de ser mais fechado, ele não conversava nem com os amigos, nem com os familiares sobre trabalho, e ele se sentia muito sobrecarregado. Na realidade, ele queria alguém que tivesse um conhecimento de carreira, de mercado, e que pudesse ajudá-lo e orientá-lo, mas principalmente alguém que pudesse ouvir, né? Alguém que ouvisse sem julgamentos, alguém que ele pudesse realmente falar tudo o que ele estava sentindo, que ele pudesse reclamar, né, do trabalho, sem que fosse julgado, que isso fosse de alguma forma negativo, mas alguém que ele pudesse ser sincero e se abrir sobre aquele momento que ele passava, que de fato era um momento extremamente delicado. E aí, nós definimos alguns pontos, né, com esse trabalho, e foi muito interessante, porque no atendimento seguinte, quando a gente começou a olhar mesmo para a questão, e falou, então vamos lá, vamos resolver e tal, e a gente falou, vamos traçar o plano A, o plano B. Quando isso clareou para ele, realmente parece que tudo clareou, né? Então, ele falou, poxa, é isso, eu só preciso de um planejamento A, B e C, e com isso ele conseguiu tomar uma série de decisões. A gente até deu um tempo, assim, no programa para que ele implementasse essas mudanças que ele decidiu fazer na carreira e na vida. Aí veio o final do ano e tal, e no fim ele acabou mudando de trabalho, ele saiu da empresa que estava, conseguiu um outro trabalho, onde ele queria, no segmento que ele queria, deu tudo certo. Então, às vezes os profissionais sentem um peso muito grande, né? E é comum a gente não ter pessoas com quem conversar, né? Ou a gente nem saber como desabafar. Então, parecer que, eu vou falar do meu trabalho, parece que eu tô reclamando. E aí os amigos, né? Eu fiz um vídeo agora falando sobre culpa, profissionais que se sentem culpados de pedir demissão, porque trabalham numa boa empresa, e aí às vezes tem amigo que está desempregado, e o profissional está muito satisfeito, ele vai desabafar, vai comentar, e fala, poxa, você está reclamando, pelo menos você tem emprego, eu estou desempregado, né? E de fato, né, existe aí o ônus e o bônus de tudo isso, mas a questão é, às vezes desabafar, né, às vezes sentar e colocar as coisas em ordem pode ser uma boa ideia, e aí você não precisa ser só com um programa de carreira, né, claro que se quiser fazer o programa de carreira eu fico sempre à disposição, mas às vezes você conversar com um psicólogo e realmente desabafar, né, sobretudo com um profissional, mas às vezes até com um amigo, com uma pessoa que você confie, é legal você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu preciso desabafar, eu preciso falar, né? Eu preciso tirar esse peso aqui das minhas costas e compartilhar isso com alguém. E às vezes só o fato de você expressar o que você está sentindo pode te ajudar muito a lidar com as questões emocionais. Então fica aí uma dica para você que está se sentindo muito sobrecarregado, muito perdido, cansado, né? Faça isso, desabafe,
procure alguém da sua confiança ou um profissional, né, e faça isso, porque só o fato de você conseguir compartilhar o que você está sentindo pode te ajudar muito a tomar excelentes decisões e realmente promover as mudanças, né, necessárias para que você resolva qualquer situação que você esteja passando e para que você comece a ter cada vez mais satisfação na sua carreira. Eu sou Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano, e fico à disposição para a gente conversar sempre que você quiser. Um abraço.